Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo do nosso Unicast, nesse especificamente Unicast, episódio 28, onde nós vamos falar sobre um tema bem interessante. O título, é claro, desse Unicast está baseado no nosso livro Maturidade Espiritual e um devocional que tem esse nome aqui, ó, Deus é fofoqueiro? E a partir dessa pergunta, né, que ilustra esse título devocional, nós vamos falar sobre palavra de conhecimento, ou seja, sobre o dom de palavra de conhecimento, como nós aprendemos ali, sendo um dom bíblico, e como esse dom se manifesta, e algumas outras perguntas relacionadas a esse dom, que, claro, é um dom que vem de Deus para nós. Para conceituarmos e falarmos desse tema, desse dom específico, né, a gente já tem um tempo aqui falado sobre dons espirituais, eu trouxe aqui um convidado muito especial, já vou em breve passar a palavra para ele se apresentar. Talvez você que está nos ouvindo, se é de Curitiba, se está aí atuante no contexto universitário, já deve conhecê-lo. Mas deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o Felipe Martinelli, apresentador e host aqui do Unicast. Você já deve estar familiarizado com o meu rostinho por aqui. Estamos aqui hoje, né, com o aval do Conexão Universitária, nosso ministério, ou melhor, nossa linha de universitários em Ministérios Pão Diário. E eu tenho dois avisos importantíssimos para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Primeiro aviso, se você ainda não baixou o nosso app do Pão Diário Universitários, segue esse link aqui abaixo, baixa lá, você pode baixá-lo tanto pela Apple Store quanto também pelo Play Store. Lá você vai ter devocionais diários, você vai ter acesso a todos os Comunicasts também já gravados, com vários temas e aprofundamentos para você ouvir e aprender um pouco mais a palavra de Deus. E também você vai poder se conectar a grupos cristãos na sua universidade ou no seu contexto aí da sua cidade onde você mora. E o segundo aviso, se você ainda não nos seguiu no Instagram, @coune.conexãouniversitária, segue lá. Estamos sempre postando material e conteúdo para durante o seu dia a dia, durante o seu tempo ali mexendo no seu feed do Insta, você seja impactado e lembrado da importância de ter um relacionamento pessoal com Deus todos os dias por meio da sua palavra. Então fica a dica aí, segue a gente lá no Instagram, @coune.conexãouniversitária, e também baixa o nosso aplicativo. E para falar sobre esse tema aqui no Unicast, episódio 28, eu trouxe aqui um convidado muito especial, que é o Flavinho. Flávio, vou pedir para você se apresentar, para o pessoal te conhecer um pouco melhor aí. Fique à vontade, a palavra está contigo, meu irmão. E aí, pessoal, então, meu nome é Flávio, sou líder de universitários na Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular. A gente é um braço do Alta Frequência, que é o Ministério de Jovens, e nós somos o Alta Uni. Eu tenho 24 anos, já liderei um Pockets na Universidade Federal do Paraná, no Centro Politécnico, foi onde eu me formei em engenharia mecânica, e hoje eu estou fazendo também um mestrado em engenharia mecânica lá. E hoje eu atuo na área de engenharia, além do ministério, né, eclesiástico, eu também tenho um trabalho secular. Boa. Então, estamos conversando com um cara que já passou por esse período universitário e continua, né, nesse Continua. processo universitário aí com o mestrado. Que massa, Flavinho, poder bater esse papo contigo. Mas vamos lá, vamos introduzir esse tema aí. Vamos falar um pouco sobre esse dom espiritual, né, o dom da palavra de conhecimento. E como todo dom, Flavinho, eu sempre começo aqui perguntando para o convidado, né? Porque como Ministério Pão Diário, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo aquilo que a gente pensa, a gente precisa pautar nas Escrituras. Então a primeira pergunta que eu tenho para você é, segundo as Escrituras, né, ou melhor, o que define o dom de palavra de conhecimento? Olhando para a Bíblia, como a gente pode defini-lo? Então, na Bíblia a gente não encontra em nenhum lugar um momento em que alguém diz, eu tive uma palavra de conhecimento, ou um narrador dizendo na Bíblia, como Lucas em Atos, então o apóstolo Paulo teve uma, uma palavra de conhecimento. A gente vê a palavra de conhecimento ocorrendo, mas sem ser mencionada, assim como a Trindade ocorre sem ser mencionada. Então, a gente vê em vários contextos a palavra de conhecimento em ação, como quando o profeta Natã confronta Davi Sim. sobre seu pecado com Batseba,
como em João 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço, quando Jesus encontra com Natanael, né, e fala que eu te vi sentado debaixo da árvore. Então, são vários momentos em que a gente percebe a palavra de conhecimento em ação. Cara, interessante isso, né? Porque exatamente, a gente se olhar, se procurar na Bíblia, você não vai achar um ali, palavra de conhecimento, é isso, alguém, né? É justamente isso, é um dom que acontece, é uma ação mesmo, de fato, né, para um propósito maior aí. Isso eu achei interessante o que você comentou, porque realmente, né, se a gente parar para pesquisar assim, não tem algo tão específico, até porque Paulo, quando vai tratar dos dons, não trata, vamos dizer assim, tão a fundo, né, como vai falar lá do dom de línguas e outras coisas. Mas é interessante isso. Mas, cara, né, você comentou até de um exemplo aí de quando o Senhor se revela ao profeta Natan, que confronta Davi e tal. Se a gente entende, né, que Deus revela coisas aos seus filhos, isso seria um sinal de que Deus é fofoqueiro? Né? A gente poderia dizer isso, algo aconteceu ali só entre a pessoa e Deus foi lá e revelou para outra por algum motivo. Será que seria correto a gente definir isso? Para a gente poder falar, a gente precisa definir o que é fofoca, né? O que é uma fofoca? Boa. É apenas compartilhar informação, apenas falar da vida de outra pessoa, conversar sobre um acontecimento. Fofocas são conversas sobre a vida alheia que não edificam ninguém, né, que não levam ninguém a lugar nenhum e que às vezes destroem o caminho de alguém, né, que às Boa. vezes colocam terra no poço de alguém. E se a gente confrontar isso com os momentos em que Deus revela algo sobre alguém para outra pessoa na Bíblia, é totalmente diferente o que acontece. Quando Deus revela algo, por exemplo, para Natã, que a gente estava falando aqui, sobre o Uhum. profeta, sobre o rei Davi, aquilo ali foi um momento de abrir de olhos de Davi. Foi algo que levou Davi ao arrependimento, que levou ele novamente à comunhão com Deus. Então a gente não pode chamar Deus de fofoqueiro porque ele revela algo de uma vida alheia para outra pessoa. Com certeza não. Boa. Eu achei interessante o que você falou, né? Até porque fofoca é um negócio que é uma tentação para todo mundo, digamos assim, do seu trabalho, na igreja, do seu grupo, no seu vínculo. E exatamente o que você comentou, né? Não é simplesmente só você falar de alguém, mas é você falar sem objetivo, sem propósito. Talvez aquilo que você está falando está machucando uma pessoa ou não está gerando mudança. Desse exemplo de Davi, né? Como você bem lembrou, é um exemplo totalmente diferente. Jesus revela algo para Natan que Davi fez de errado, para que Davi fosse confrontado, tivesse, né, um arrependimento genuíno e verdadeiro ali, e com isso restabelecesse, restaurasse ali a sua comunhão com Deus. Então é uma perspectiva bem diferente, né, realmente. Então, gente, Deus não é fofoqueiro, tá? Boa. E Flavinho, né, falando um pouco sobre isso, a gente entende que o dom de palavra de conhecimento é um dom, como a gente introduziu bem o tema aqui. A gente poderia dizer que ele está em vigor assim nos nossos dias? É possível, né, nós termos essa palavra de conhecimento como um dom espiritual nos dias de hoje? O que você acha sobre isso? Sem dúvida, sem dúvida a gente vê, a gente presencia, a gente experimenta, né, a palavra de conhecimento em ação. A gente pode dar inúmeros argumentos intelectuais, argumentos baseados em correntes, como que se diz? Correntes Teológicos? lógicas, Aham. correntes lógicas mesmo, né? Cadeias Sim, lógicas até chegar numa conclusão, mas a experiência pessoal nesse caso fala muito alto. Então, eu já tive essa experiência de falarem, né, de alguém ter uma palavra de conhecimento sobre mim, eu ter sobre outra uau, pessoa. E quando a gente experimenta isso, é inegável que ainda está, que ainda os dons ainda continuam, que a palavra de conhecimento continua em vigor. continua. Cara, interessante isso que você falou, né? Tipo, é uma experiência. Então a gente não poderia colocar a palavra de conhecimento apenas como algo lógico, até porque a fé ela tem sua parte lógica, é claro, sua parte racional, mas ela ultrapassa, né? Ela é transcendente sobre isso tudo. Então, eu achei muito interessante.
E, mano, vou trazer uma pergunta para você aqui agora, mas pensa, tipo assim, se hoje um jovem da tua igreja chega pra você e fala assim, Flávio, eu acho que eu tô tendo uma experiência aqui de ter uma palavra de conhecimento sobre a vida de alguém. Como é que você explicaria isso pra pessoa? Tipo, o que que é essa palavra de conhecimento, né? Tipo, ou melhor, como foi essa experiência na tua vida, assim? Cara, palavra de conhecimento é uma revelação, né? É algo divino. Boa. Então, se a gente fosse dar uma definição, né, enxuta, palavra de conhecimento é uma revelação. É algo que Deus está falando. Então, como que alguém sabe, né, como que alguém pode receber uma palavra de conhecimento? Ouvindo a Deus. Então, Flavinho, eu não sei se eu tenho, né, se eu recebi, se isso aqui é uma palavra de conhecimento ou não. Isso aí, é Deus falando? É algo que você poderia saber por você mesmo? Então, eu recebi isso aqui, mas eu não sei se é da minha mente, se é Deus falando. Primeira coisa, você ouve Deus falando no teu dia a dia com você? Uau. Se você não ouve Deus falando no dia a dia, né, sobre você mesmo, porque se você não desenvolve esse relacionamento com ele pessoal, por que ele te revelaria algo sobre outra pessoa? Então, se Exato. você não sabe discernir a voz de Deus para a tua própria vida, quem garante que isso que você recebeu é a voz de Deus para a vida de outra pessoa? Então, é ouvir a Deus, é ouvir a Deus. Cara, é interessante isso, né? Como você bem falou, é revelação, né? E como vamos receber uma revelação se a gente não se relaciona com o Senhor? Foi interessante, Flavinho, há umas semanas atrás, né, eu tive um papo aqui muito massa com o Gili Ferraz, né? Não sei se você conhece, cara, o cara é muito fera, missionário aí, pastor, atua aí nessa área de missões já há um tempo. E a gente falando um pouco sobre dons espirituais e algumas questões relacionadas aos dons. E ele falou uma coisa muito interessante. Eu fiz uma pergunta para ele, falei, cara, mas né, os dons espirituais, será que, tipo, uma pessoa poderia, em algum momento da vida, ter todos os dons, ou melhor assim dizendo, usar de todos os dons? Ele falou, cara, por que não? Né, se são dons espirituais, os dons são do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eles não são das pessoas que os usam. E dependendo do momento, ele trouxe um exemplo, cara, bem interessante sobre palavra de conhecimento, assim. Que ele estava no mercado, ele foi orar por uma pessoa, e ele entrando no mercado, orando, falou assim, ô, né, senti algo aqui da tua presença e tal, tem alguém aqui que o senhor queira revelar alguma coisa? E foi interessante, Flavio, que ele falou, cara, Deus me falou muito sobre alguém com uma dor no joelho. Na hora que eu fui pagar no caixa, eu perguntei se era a moça do caixa que estava com dor no joelho, ela falou que não, mas que tinha um cara que estava trabalhando ali que mais cedo tinha reclamado com ela, que o joelho estava inchado, estava com dores e tal. Ele foi lá, orou por esse cara, o cara foi curado, e era um cara muito cético. E né, essa cura, essa palavra de conhecimento que levou ele a orar pro cara e Deus realizou uma cura, foi uma porta aberta para o cara ouvir a mensagem do evangelho e entregar a vida para o Senhor. E ele trouxe uma abordagem bem interessante que eu não sei se você concorda, né? Fica à vontade para discutir sobre isso, mas eu achei bem interessante. Ele falou, cara, o dom de palavra de conhecimento, assim como todos os dons, eles não têm um fim em si mesmo. Mas o propósito deles é abrir portas ou fazer com que pessoas abram os olhos para a realidade do evangelho, para o maior milagre, né? Que não é o dom em si, mas é a salvação em Cristo Jesus. E, cara, aquela experiência foi muito interessante. Eu fiquei, meu Deus, que massa, né? Né, ele contando isso que ele viveu assim, eu falei, pô, eu até saí dali orando, falei, senhor, quero ver experiência assim contigo, né? Me mostre, me revele coisas para que. Mas isso é interessante, né? Não existe palavra de conhecimento para o outro se a gente não tem essa palavra de conhecimento de Deus para nós. Então, achei muito interessante o que você falou. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, eu concordo, né? Acho que é exatamente isso que. Como que é o nome dele mesmo? Gili Ferraz. Que o Gili. Gili falou, né? Que, cara, a palavra de conhecimento, assim como os outros dons, não tem fim em si mesmo. O próprio apóstolo Paulo, né, na continuação ali da carta aos Coríntios, 1 Coríntios 12, ele fala que os dons, eles têm por objetivo a edificação da igreja, a Sim. edificação do corpo de Cristo, né? Então, eles cumprem um propósito maior. Então, o dom ele sempre vai virá acompanhado de uma palavra que aponta a pessoa, direciona a pessoa para onde ela deve ir. Então, Jesus ele não iria revelar
para o nosso amigo que tinha alguém com dor no joelho, se ele não tivesse disposto, se ele não quisesse curar essa pessoa e demonstrar o amor e o poder dele na vida dessa pessoa. Exato. Cara, é interessante, né? Como Deus faz as coisas, né? Isso, eu vi uma experiência uma vez, cara, com palavra de conhecimento, que não fui eu que tive, mas uma pessoa teve para comigo, assim. Foi realmente sobre algo que eu estava muito angustiado, não tinha compartilhado com ninguém próximo, até essa pessoa não era muito próxima. E ela veio e começou, olha, eu estava orando ali, me veio você em mente, comecei a orar pela tua vida, e Deus me mostrou essas coisas que estão angustiando teu coração e tal. Foi muito até interessante, Flavio, a abordagem dessa pessoa comigo, e daí deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais prática. Como é que você abordaria uma pessoa se você tivesse tido uma palavra de conhecimento sobre ela, né? Tipo, você já ia chegar, ó, Deus está me revelando alguma coisa, eu preciso te falar, ou você chegaria fazendo perguntas? Como que você faria isso assim hoje? Depende muito, né, do contexto. Então, Boa. eu tô na igreja, eu tô na rua, eu conheço a pessoa, não Sim. conheço. Então, eu tô num contexto de evangelismo, eu tô na rua. Deus me deu uma palavra de conhecimento sobre uma pessoa X. Primeiro tem que fazer o primeiro contato com ela, então conversar, perguntar o nome dela e tal. E em algum momento depois que o laço foi criado, eu pergunto, não sei se faz sentido para você, né? Eu sempre Boa. gosto de começar com essa pergunta, não sei se faz sentido para você, mas tem tal, tal e tal coisa acontecendo na tua vida? Já aconteceu tal, tal coisa com você? Você está se sentindo de tal, tal e tal maneira? Então, a pessoa não, Boa. nossa, sim, como que você sabe? Ou não, por quê? Eu senti Deus falando isso a teu respeito para mim e tal, e, né, aí continuaria desenvolvendo. Eu acredito que ele está falando isso porque ele quer te curar, porque ele quer te libertar, porque ele quer demonstrar o amor dele por você, ele quer te dizer que você não está sozinho, mesmo que você se sinta solitário, abandonado. Então, Interessante. Comece sendo educado, né? Você que está nos ouvindo, né? Chega, pergunta, conversa com a pessoa. Não chega já, é isso que te digo. Né? Acho é, que pode não soar muito legal, né? Interessante. Flavinho, a igual gente com já. Natanael, né? Quando Jesus Exatamente. chega, ele chega enchendo a bola de Natanael, É, né? começa Então, falando bem do cara e depois. Eu até acho interessante, cara, como Jesus faz, o Senhor faz até quando se revela a Natan sobre o Davi lá, né? E Natan chega para Davi fazendo uma pergunta: como você lidaria com tal situação, com tal pessoa que fez isso? E aí Davi vai todo cheio de justiça e próprio, e pá. E Natan inteligente fala: é, mas você fez isso, você não tá entendendo a parada. sim, Isso é muito interessante, né? Mas que massa. é. Mano, aproveitando aqui, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vou seguir o nosso roteiro aqui. Quando a gente olha para exemplos bíblicos, né, em que tipo de situações assim a gente pode ver que Jesus derrama, que o Espírito Santo derrama esse dom na vida dos seus filhos, né, o dom de palavra de conhecimento? Tipo, a gente vê um caso ali de Natan, né, que é uma exortação, mas que outros casos e com que objetivos a gente pode observar isso acontecendo, assim? Eu acredito que Deus ele manifesta a palavra de conhecimento quando ele quer acelerar um processo na vida de alguém, ou Uhum. quando ele quer frear uma pessoa que está indo na direção contrária. Então, Davi, Deus queria frear ele estava indo numa direção que ele não teria mais volta. Sim. A mulher samaritana, ela estava vivendo uma vida de pecado e ela estava cega para a vida que ela estava vivendo. Ela estava se sentindo abandonada, né? Ela era uma adúltera, não, né? Ela era totalmente excluída, desprezada no contexto social que ela vivia. Então, precisa, né? Espírito Santo em Jesus fez uma obra para que ela pudesse voltar a ver. Então, para que ela pudesse perceber que alguém enxergava ela. Acho que o primeiro impacto na vida dela foi ela perceber que alguém enxergava ela. Sim. Então, alguém sabe algo sobre mim, alguém está se preocupando, alguém está atento ao que eu estou fazendo. Quando lá em Atos, no início do livro de Atos, quando
Deus, o Espírito Santo pede para Filipe ir ao encontro do etíope. Uhum. O etíope ele tava com sede, ele estava com fome de Deus, ele estava lendo aquela palavra, mas ele não conseguia entender. Então, ele precisava de um romper, ele precisava de uma aceleração, ele precisava de algo que estava além do alcance intelectual dele. Então, o Espírito Santo manda Filipe lá. Então, Filipe chega, entendes o que lês? Como poderei entender se ninguém me explicar? Então, Filipe começa a trazer revelação de Deus sobre aquilo que ele estava lendo. É interessante, né, isso que você falou. Se a gente olha para esses exemplos, qual que foi, né, o exemplo aí de Filipe? Pô, Deus dá um dom, mas por que esse dom? E você vai ver que o cara é salvo, né? O cara buscava conhecer o Senhor e entre outros, até entre os próprios discípulos de Jesus, como foi o caso de Natanael. E é muito interessante ver o cuidado de um Deus que conhece, né, cara? Eu acho que isso aí é um ponto que, né, você que está nos ouvindo aí hoje, se você acha que Deus não vê a sua vida, desde os seus perrengues, suas batalhas, suas lutas, suas conquistas e vitórias, seus dilemas, seus pecados, Deus conhece, né? Então, a gente pode dizer que a palavra dele, a própria Bíblia, é uma palavra de conhecimento para nós, porque. E aí eu já tiro isso aqui, né, Flavinho, até entrando num assunto um pouco polêmico para a gente conversar um pouquinho. Mas muitos acham que palavra de conhecimento contradiz as escrituras. E quando alguém vem com uma palavra de conhecimento que contradiz algo bíblico, eu já creio que isso não é palavra de conhecimento. Isso não vem de Deus. Mas quando alguém traz algo realmente que é como um bálsamo, aquela pessoa, sei lá, não sabe nada que você está passando e vem, às vezes compartilha um versículo bíblico, né, tipo, demonstra ajuda, ou se coloca ali à disposição, ela pode até não saber o que você está passando, mas eu creio que o Espírito Santo está usando essa pessoa com uma certa palavra de conhecimento, né, para trazer consolo, para trazer exortação, para dar um direcionamento, né, como você bem lembrou. E eu já passei algumas circunstâncias assim, cara, de receber mensagem de amigo do nada. Mano, queria compartilhar esse versículo com você. E do nada era um salmo que vinha como um bálsamo, assim, para aquele momento difícil que estava passando e vivenciando. E o cara nem sabia, às vezes, então era sempre, mas eu ficava, meu Deus, véio, como Deus me conhece, né? A ponto de fazer com que a sua palavra seja tão pessoal, assim. É algo muito massa, realmente, né, viver isso é algo tremendo, assim. E, cara, né, agora trazendo um pouco mais para um contexto prático, assim, qual que você acha, você que, né, atuou sempre em um contexto universitário, qual que você acha que é a importância de um jovem universitário vivenciar esse dom, ou melhor, buscar esse dom no seu contexto de faculdade, né, no seu ambiente ali acadêmico, sobre como que você acha que seria útil assim para um jovem universitário? Cara, eu entendo que a palavra de conhecimento quebra barreiras. Ela não é salvífica, uma palavra de conhecimento para alguém não vai salvar ela, Boa. mas ela vai quebrar uma barreira, né? De um coração amargurado, de um coração quebrado, né, endurecido. Então, de repente chega alguém e fala de algo muito particular da vida dela. Aquela coisa, né, toca na ferida dela Sim. e de repente aquilo quebranta ela. Nunca, eu não deixava ninguém tocar aí. Como que você sabe? Né? Então, isso quebra a barreira. A pessoa vai ficar no mínimo curiosa para saber como você soube que eu estava passando por isso. Como você soube que eu passei por essa situação na minha infância? Então, E aí a gente realmente pode. boa. É interessante, né? Porque a gente até olhando para o contexto universitário hoje, se a gente pudesse dizer assim, cara, você vê muita gente ali na faculdade, na universidade, com uma vida muito vazia, né? Tipo, pessoa que acorda na segunda já pensando na sexta-feira e vive 90% da sua semana, né, para 1 ou 2 dias ali no fim de semana e tudo mais. E muitas dessas pessoas, eu falo por mim, né, porque eu fui muito assim, um pouco quando eu estava nesse período, principalmente ali de transição da adolescência para a juventude, para a universidade. Eu sempre lidei, cara, com os meus problemas assim de uma forma muito errada, guardando muita coisa para mim. Eu vejo que nossa geração é muito assim, né? Até porque por isso somos muito ansiosos, por não compartilhar, por não pedir ajuda.
E talvez, né, o dom de palavra de conhecimento ele pode vir nessa forma de Deus revelar coisas que a pessoa está escondendo, que a pessoa tem vergonha de falar, mas que precisam ser colocados para fora, né? Então, eu acho que isso é um fator muito interessante, assim, que eu vejo que pode muito acontecer com jovens e que um jovem cristão universitário, se estiver bem alinhado com o Senhor, ele pode usufruir desse dom, né? Quer comentar algo sobre isso? Não, eu estava me lembrando uma experiência que o meu pastor, Benhur, teve. Ele teve uma palavra de conhecimento para o professor dele. O Caramba. professor dele, super ateu, super fechado, né? E foi numa palavra de conhecimento que ele estava passando, se não me engano, por um divórcio, por um momento ruim na família dele. E o Benhur chegou e falou: Olha, não sei se faz sentido para você, mas Deus está falando comigo que você está passando por isso e por isso, por isso. E aí, primeiro o professor falou, tipo, nada a ver, assim, né? E deixou pra lá. Mas depois ele foi atrás do Ben-Hur e falou, eu tava passando por isso, por isso e por isso. Pô, que massa. Então, cara, então É num tremendo, contexto né? de muito ceticismo, né? Sim, total. Não, mas, né, tipo, às vezes a pessoa fica, mas um professor, como é que eu chego e falo? Que interessante. E aí, Flavinho, né, você comentou do Ben-Hur, e o Ben-Hur é um cara que, por mais que eu não conheça tão de perto, né, eu conheço muitas pessoas que conhecem e sei que é um homem de Deus, assim. E eu creio que esse dom da palavra de conhecimento, né, assim como todo dom espiritual, ele vem para aqueles que estão sensíveis ao Espírito Santo. E, cara, que dicas você poderia dar, já caminhando aqui para o final do nosso breve bate-papo, que dicas você poderia dar para um jovem universitário que entende que precisa desse dom, né, dos dons espirituais à sua disposição, que entendem que precisa disso para cumprir o ID, para cumprir sua missão nessa terra, mas que vivem assim uma vida morna às vezes com o Senhor, que vivem, né, uma vida bem, vamos dizer assim, barata diante do relacionamento com Deus. Que conselho você daria para um jovem universitário que tem vivido isso? Cara, intimidade com Deus, né? Você acabou de falar, um jovem que não tá, né, cultivando a intimidade, é oração, cara, é jejum, é fazer quando você não tá com vontade de fazer. Boa. É orar quando você não tá com vontade de orar. É jejuar quando você não tá com vontade de jejuar. Eu hoje não tô com vontade de jejuar, mas eu vou me esforçar para jejuar nessa semana, porque eu quero me aproximar de Deus. Se eu quero me mover nos dons de Deus, eu preciso ter intimidade com Deus. Se eu quero ouvir algo de Deus para manifestar sobre a vida de outra pessoa, eu preciso estar sensível à voz dele. Eu preciso reconhecer a voz dele. E para isso acontecer, eu preciso ser íntimo dele. Boa. Não tem jeito, né? A gente, às vezes, a pessoa que está nos ouvindo aqui hoje fica meio, mas sempre no final do podcast, quando alguém vai dar a palavra final, seja o tema que for, volta para isso, intimidade com Deus. Mas é porque, gente, a vida, quando a gente fala de vida com Deus, é vida na sua totalidade, né? E não tem como você conhecer de fato sem se relacionar. Até um exemplo de algo que eu vi hoje, num reel no Instagram que eu vi lá do Fábio Coelho. Ele tá diante de uma plateia, assim, né, na pregação, ele pergunta, quantos é que conhecem o Douglas Gonçalves? Né, lá do Dizescope. Aí a galera toda, tipo, eu conheço e tal. Aí ele faz algumas perguntas, tipo, você já almoçou na casa dele? Você já viu ele chorando? Você já viu ele triste? Você já viu ele, né, tipo, com raiva de alguém? Já viu ele feliz, comemorando alguma coisa? Você conhece suas dificuldades e tal? E todo mundo meio, tipo, não. Aí o Fábio Coelho fala, então, vocês não conhecem, vocês ouvem falar dele. Mas eu conheço, é um cara que é meu amigo. Então eu poderia responder essas perguntas para vocês. Mas isso é apenas um exemplo. Vocês conhecem Jesus de fato? E, cara, me marcou muito quando eu li esse Reels, porque eu dei uma olhada nesse Reels, acho que era agora, durante a tarde, assim, eu não tinha feito meu devocional hoje ainda. E aí, na hora que eu bati o Reel, falei, cara, eu tenho a oportunidade nesse dia de conhecer Jesus, né, profundamente, não só de ouvir falar num Reel do Instagram. Aí eu, saí meio constrangido, assim, do celular, abri meu devocional aqui pra fazer. Mas é exatamente isso, né, cara? Relacionamento com Deus é a base para fluirmos nos dons, né, Flavinho? Amém, mano.
É isso aí. Boa. Quer deixar uma palavra final aí para os jovens que estão nos ouvindo, para a galera que está nos assistindo? Fica à vontade, manda bala. Eu não sei, talvez alguém que vai ouvir a gente seja essa pessoa que vive esse vazio existencial, que chega na segunda esperando pela sexta-feira. E, né, se você continuar vivendo assim, você está esperando para morrer. Você está esperando, né, pelo futuro. Você está querendo acelerar a tua morte. Exato. E eu quero te dizer que Jesus, ele quer se relacionar com você todos os dias. Jesus, ele quer te dar prazeres todos os dias. Jesus, ele quer te dar deleite todos os dias. Para que você não precise aguardar pela sexta-feira para ter um prazer barato, para ter um prazer que não sacia a tua alma. Não, Jesus, ele quer te dar uma água que mata a tua sede, que mata a sede da tua alma. Então, é isso. Isso Amém. aqui é para alguém que eu imagino que vai assistir. Mas é isso, gente. Se o relacionamento com Jesus é a base, né? é o que a gente deve buscar. João 17:3. A vida eterna é essa, que te conheça um único Deus e é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, e o conhecimento é só no relacionamento, na intimidade. Boa. Amém, mano. Flavinho, obrigado, cara. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por esse bate-papo aqui. Eu lembro da primeira vez que eu gravei um Comunicast foi com você, inclusive. A gente falou sobre o Que legal. perdão, né, que Eu foi você e o lembro. João na época. Foi bem bate-papo, bem massa também. Mas obrigado por esse tempo aí de aprendizado, né? Você que está nos ouvindo, nos assistindo. Espero que esse Comunicast possa ter edificado a sua vida. Né? Você já deve ter percebido que a gente tem feito alguns episódios mais reduzidos. Por que isso? Para que você possa ouvir mesmo na dinâmica do seu dia a dia, talvez no ônibus indo para o trabalho, talvez no seu deslocamento, né, para sua faculdade, no seu tempo livre, justamente para você ter esse aprofundamento dos nossos devocionais de maturidade espiritual e para que você conheça um pouco mais a palavra de Deus. Então, Flavinho, tamo junto, muito obrigado. Você que está nos ouvindo, até o próximo Comunicast na semana que vem. A gente também trouxe um convidado especial aqui para falar sobre um papo muito interessante. E a gente continua aí falando sobre dons espirituais, falando sobre manifestação dos dons e do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo Comunicast e aquele abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.